Bom dia, Vivi. Bom dia, Sidoca. A paz do Senhor Jesus, meninas. Deixa eu colocar aqui a nossa leitura bíblica do dia. Êxodo. Já estamos quase finalizando o livro de Êxodo, hein? 36 ao 38. Deixa eu fixar aqui o comentário que é pra gente não se perder. Bom dia, Alessandra. Alessandra Abreu, olha, minha xará até no sobrenome. Seja bem-vinda. Bom dia, Gilmara. Seja bem-vinda, meninas. Bom dia, amiga. Tudo bem? Como é que você tá? Bom dia, Thaís. Bom dia, meninas. Hoje aqui eu tô de folga, gente. Olha meus cabelos como tá tudo arrepiado. Hoje eu vou ver se eu dou um jeito. Queria aproveitar que eu tô é feriado, né? E o banco dá o feriado, né? Então hoje eu vou aproveitar para cuidar de mim. Bom dia, meninas. Sejam bem-vindas. Amém. Graça e paz. Que Deus abençoe sua semana. Thaís. Eu tô bem, amiga. Tô com a minha garganta um pouco inflamada, minha sinusite um pouco atacada, porque aí é calor, né? Aí é sorvete, é janela aberta, é ventilador. Aí já viu, né? Bom dia, meninas. Já vão aí abrindo a Bíblia de vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Já vão deixando a Bíblia de vocês aberta aí no Êxodo. Nós vamos ler do 36 ao 38. Amém, Gilmara. Deus abençoe você. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Lê. Bom dia, Mãe. Bom dia, amigas da live. Bom dia, meninas que estão entrando pela primeira vez. Bom dia, bom dia. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Bom dia, Pati. Bom dia, Miriam. Sejam bem-vindas à paz do Senhor Jesus. Obrigada, amiga. Amém. Que Deus abençoe mesmo a nossa semana. Obrigada, amiga. Beijo no seu príncipe também. Perdão, meninas. Bom dia. Então, se eu tossir na live, vocês não reparem, tá? Minha garganta tá um pouco inflamada. Amém, Mi. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Vamos dar um tempinho aqui para as meninas irem entrando. Hoje não é considerado um feriado, né? Que foi retirado o feriado. Mas algumas empresas consideraram, então pode ser que a gente não tenha a mesma presença, né, das meninas essa semana, esses 2 dias. Bom dia, Milka. Bom dia, vizinha feliz. Que bom ter você aqui. Lindo dia para você também, Milka. Bom dia, Closet Feminino. Seja bem-vinda. Bom dia, Lília. Amém. A paz, Senhor Jesus. Para você também. Qual é seu nome, Closet Feminino? Bom dia, Aline. Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, meninas. Bom dia, Mica. Paz do Senhor Jesus. Tudo bem, minha gata? Vamos aqui esperar. Minha mãe ainda não entrou. Perdão, meninas. Minha garganta tá bem inflamada. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor, Gi. Seja muito bem-vinda. Bom dia, meninas. Vamos aqui só esperar as meninas irem entrando. E aí a gente faz a nossa oração. Bom dia, Vanice. Tudo bem? Seja bem-vinda. Como é que você está? Olha aí, ó, aquele número incomodante.
Bom dia, Joséania. Seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Mica. Deixa eu ver um pouquinho de água. Sejam bem-vindos, meninas. Vamos fazer a nossa oração, né? E depois a gente vai fazendo a leitura e as meninas que forem entrando vão nos acompanhando. Vocês estão me ouvindo bem, meninas? Estão me ouvindo bem? Se não, eu coloco um fone, talvez seja melhor. Graças a Deus, Vanice, amém. Isso mesmo, a alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente, a vida não para. Não, Gi, pode continuar com esse mesmo, não tem problema não, tá bom? Vamos fazer uma oração, meninas, agradecendo ao Senhor por esse dia. E aí vamos aguardando as meninas que vão entrando depois, tá bom? Bom dia, Tina, seja bem-vinda, minha gata, paz do Senhor Jesus. Vamos orar, meninas, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesse dia e fale poderosamente ao nosso coração. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Feche seus olhos, meninas. Pai, obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada por esse tempo que o Senhor preparou para nós, para estarmos aqui, ouvindo um pouco mais da tua palavra e recebendo aquilo que o Senhor quer transmitir ao nosso coração nesta manhã. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que possa nos guiar todos os dias, que possa trazer ao nosso coração aquilo que está no teu coração e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Nosso coração está preparado para receber a porção que do alto o Senhor tem preparado. Que ela possa encontrar em nossos corações uma terra fértil, capaz de frutificar para o louvor da tua glória. Abençoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas, Pai. Nos dá um dia abençoado de vitórias. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir em todos os nossos caminhos, que o Senhor possa curar as enfermidades, que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor, cada um dos teus filhos que estão enfermos, porque tu és o Senhor, o nosso Deus, aquele que sara, aquele que cura e que restaura, é aquele poderoso para trazer libertação. Tu és aquele poderoso para libertar do domínio das trevas, Pai. Visita aqueles que estão depressivos, aqueles cujos pensamentos suicidas têm invadido as suas mentes, que pela autoridade do teu nome, todas as vozes perturbadoras, todo espírito de suicídio, sai agora em nome de Jesus. O Senhor é aquele que veio para nos dar uma vida e uma vida plena e abundante. Eu te peço, Pai, que nos guie, nos dirija para a honra e glória do teu santo nome. Fica conosco, Pai, e fala conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meninas. Bom dia, Fabi. Bom dia, Rose. Sejam bem-vindas, meninas. Já abram aí a Bíblia de vocês. Vamos ler aqui no Êxodo, capítulo 36, 37 e 38. Amém? Vamos começar a nossa leitura. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens capazes, a quem o Senhor concedeu destreza e habilidade para fazer toda a obra de construção do santuário, realizarão a obra como o Senhor ordenou. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor dera a habilidade e que estavam dispostos a vir realizar a obra. Receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento: nenhum homem ou mulher deverá fazer mais nada para ser oferecido ao santuário.
Assim o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra. Todos os homens capazes dentre os trabalhadores fizeram o tabernáculo, com 10 cortinas internas de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, com os querubins bordados sobre eles. Todas as cortinas internas tinham o mesmo tamanho, 12 metros e 60 centímetros de comprimento, por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas e fizeram o mesmo com as outras 5. Em seguida, fizeram laçadas de tecido azul ao longo da borda da última cortina interna, do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. Fizeram também 50 laçadas na primeira cortina interna e 50 laçadas na última cortina interna do segundo conjunto. As laçadas estavam opostas umas às outras. Depois fizeram 50 ganchos de ouro e com eles prenderam um conjunto de cortinas internas ao outro, para que o tabernáculo formasse um todo. Com o total de 11 cortinas internas de pelos de cabra, fizeram uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 12 cortinas internas tinham a mesma medida, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Prenderam 5 cortinas internas num conjunto e as outras 6 no outro conjunto. Depois fizeram 50 laçadas em volta da borda da última cortina interna de um dos conjuntos e também na borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 ganchos de bronze para unir a tenda, formando um todo. E em seguida fizeram para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima dessa uma cobertura de couro. Fizeram ainda armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação tinha 4 metros e meio de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. E fizeram todas as armações do tabernáculo desta madeira. Fizeram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata para serem colocadas debaixo delas. 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, o lado norte do tabernáculo, fizeram 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Fizeram ainda 6 armações na parte de trás do tabernáculo, isto é, para o lado ocidental, e 2 armações foram montadas nos cantos, na parte de trás do tabernáculo. Nesses 2 cantos, as armações eram duplas, desde a parte inferior até a mais alta, colocadas numa só argola, ambas feitas do mesmo modo. Havia, pois, 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Também fizeram travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, e 5 para as do outro lado, e 5 para as do lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. Fizeram o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das armações. Revestiram de ouro as armações e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também revestiram de ouro. Fizeram o véu de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, e mandaram bordar nele querubins. Fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia e as revestiram de ouro. Fizeram-lhe ainda ganchos de ouro e fundiram as suas bases de prata. Para a entrada da tenda, fizeram uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, e fizeram-lhe 5 colunas com ganchos, revestiram de ouro as partes superior e lateral das colunas, e fizeram de bronze as suas 5 bases. Antes da gente continuar aqui a leitura, fazendo a leitura do livro
do capítulo 37, eu quero fazer uma pergunta para vocês, meninas. Vocês lendo o texto, e a gente já leu esse texto, porque Deus deu primeiro o texto para Moisés, interrompeu a reunião, porque o povo estava lá levantando um bezerro de ouro, né? E aí depois Moisés volta pro monte de novo, e aí o Senhor começa a falar novamente a Moisés, mostrando a ele como que seria o tabernáculo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lendo aqui o texto, vocês conseguem ter uma noção de como é esse tabernáculo? Só pela leitura, dá para vocês terem uma noção do que é o tabernáculo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Olhando aqui as medidas, como era para fazer as tranças, que tá bem explicadinho aqui medidas, como que era para fazer, as laçadas, mas só de ler isso aqui dá para vocês terem ideia de como era o tabernáculo? Fica com essa pergunta aí, tá bom? Capítulo 37, a Arca da Aliança. E Bezalel fez a arca com madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as a seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu-as de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Fez a mesa com madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as nos 4 cantos, onde estavam os seus 4 pés. As argolas foram presas próximas da borda para que sustentassem as varas usadas para carregar a mesa. Fez as varas para carregar a mesa de madeira de acácia, revestidas de ouro. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, as tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Fez o candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões formavam com ele uma só peça. 6 braços saíam do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Havia 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim era com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro havia 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com flor e botão. Havia um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saíam do candelabro. Os braços com seus botões formavam uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus cortadores de pavio e os seus apagadores. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro, com seus botões e todos os seus utensílios. Fez ainda o altar do incenso de madeira de acácia. Era quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formavam com ele uma só peça. Revestiu de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez também 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura,
para sustentar as varas utilizadas para carregá-lo, e usou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. E fez ainda o óleo sagrado para as unções e o incenso puro e aromático, obra de perfumista. Fez um altar de madeira de acácia para os holocaustos, com 1,35 m de altura. Era quadrado, com 2,25 m de cada lado. E fez uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, o qual revestiu de bronze. De bronze fez todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez uma grelha de bronze para o altar em forma de rede, abaixo da sua beirada, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas de bronze para sustentar as varas nos 4 cantos da grelha de bronze. Fez as varas de madeira de acácia, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas nos 2 lados do altar, para que pudessem carregar. O altar era oco, feito de tábuas. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Fez também o pátio, o lado sul. Tinha 45 metros de comprimento e as cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado norte também tinha 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental, com suas cortinas externas, tinha 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado oriental, que dá para o nascente, também tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado da entrada do pátio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata, e o topo das colunas também eram revestidas de prata, de modo que todas as colunas do pátio tinham ligaduras de prata. Na entrada do pátio havia uma cortina de linho fino trançado e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho, obra de bordador. Tinha 9 metros de comprimento, e à semelhança das cortinas do pátio, tinham 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. Seus ganchos e ligaduras eram de prata, e o topo das colunas também era revestido de prata. Todas as estacas da tenda do tabernáculo e do pátio que o rodeava era de bronze. Esta é a relação do material usado para o tabernáculo da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Auliabe, filho de Isamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também bordador em linho fino e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. O peso total do ouro recebido na oferta movida e utilizado para a obra do santuário foi de 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, com base no peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, isto é, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3,5 toneladas de prata
foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos para cada base. 20 quilos e 300 gramas foram usados para fazer os ganchos para as colunas, para revestir a parte superior das colunas e para fazer as suas ligaduras. O peso do bronze da oferta movida foi de 2,5 toneladas. Ele o utilizou para fazer as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha e todos os seus utensílios, as bases do pátio ao redor e da sua entrada, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio em derredor. Amém, meninas? Meninas, eu fico aqui observando esse texto e eu fico pensando, o que é que sobrou do Egito, meninas? O que foi que sobrou do Egito? Porque primeiro que as pragas foram e destruíram tudo que tinha lá. Plantação, gado, até as árvores, tudo que tinha de plantação, de animal ali ficou destruído. Quando o povo saiu, trouxe os despojos, né? Deus compeliu o coração de todos aqueles que estavam no Egito para darem os seus bens, as suas joias, né? O povo era escravo, não tinha nada. Então, da onde que eles tiraram? Gente, olha isso aqui, ó. Só de ouro foi 1 tonelada. Só de ouro, 1 tonelada. Aí a prata, 3,5 toneladas. Isso veio de lá. 3,5 toneladas. E aí ele fala que o bronze foram 2,5 toneladas. Já pensou nisso, meninas? O que deve ter sobrado do Egito? Não deve ter sobrado nada, né? Eles não devem ter ficado com nada. O povo saiu e trouxe tudo, sabe? Recolhendo tudo. E aí eu quero voltar aqui com vocês no texto, no capítulo 36. Por que eu fiz uma pergunta, né? Eu fiz uma pergunta para vocês dizendo assim, que a gente olhando e lendo esse texto ele está muito especificado, ele está rico em detalhes, como deveria ser feito a arca, a mesa, o tabernáculo, a parte de dentro, a parte de fora, as cortinas. Ela está muito bem especificada. Mas quando a gente lê o texto, vocês conseguem ter uma noção de como era o tabernáculo? Vocês conseguem ter uma visão, né? Olhando aqui o texto, vocês conseguem ter uma visão do que é o tabernáculo? Põe aí para mim, vocês conseguem ter uma visão do que é o tabernáculo? Amém, Zizi, ótima semana para você também, um bom trabalho, viu? Que Deus te abençoe e te guarde, que te faça prosperar em todos os seus caminhos. Coloquem aí, meninas, vocês conseguem ter uma ideia do que é esse tabernáculo, só lendo esse texto? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes o Senhor ele nos dá determinadas missões que é difícil da gente conseguir visualizar, porque nós somos muito visuais, né? Nós somos muito visuais. E se a gente começa a ler aqui, a gente não consegue ter ideia. Por exemplo, como que era esse querubim? A gente nunca viu esse querubim. Cortina laçada. Como que eram essas laçadas, né? O que a gente pode conseguir identificar aqui são os ganchos que pareciam, pelo que o texto diz, eram argolas. E a gente consegue também ver o que eram as armações. Nós conseguimos ter ideia de como que era a mesa, porque a gente tem a nossa mesa hoje, então a gente consegue entender como que era a mesa, mas eles não tinham mesa naquela época. Então Deus estava dando para eles uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eles não tinham visto ainda. E aí é difícil você visualizar uma coisa que você nunca viu.
né? É muito difícil você conseguir visualizar algo que você nunca viu. Mesmo estando muito especificado aqui, é difícil você conseguir visualizar, porque é algo que você nunca viu. E o que eu quero dizer com isso, meninas? Quando o Senhor ele separa Moisés e separa cada um daqueles para quem ele designou uma missão, e ele chamou Bezalel pelo nome. Ele falou assim: olha, Moisés, eu escolhi Bezalel, Aholiabe. E aí ele começa a dizer para Moisés quem é que ele está escolhendo para determinada obra. Olha que privilégio ser escolhida por Deus, ser chamada pelo nome. E aí a Bíblia vai dizer que não fomos nós quem escolhemos a ele, mas foi ele que nos escolheu e nos nomeou. Ele nos chamou pelo nosso nome para uma grande obra. Só que a obra, a gente não consegue visualizar ela quando a gente não tem um encontro com Deus na tenda do encontro. Moisés, ele conseguiu visualizar. Deus não apenas deu as medidas para ele, mas Moisés conseguiu visualizar numa espécie de planta tudo como seria feito. É fácil você conseguir explicar, por exemplo, se eu pegar aqui uma das meninas e falar assim: olha, meninas, eu quero que vocês façam 11 cortinas internas, eu quero com pelo de cabra, eu quero que vocês façam na mesma medida, prenda as cortinas num conjunto, 6 em uma, 6 na outra, 50 laçadas vocês vão fazer em volta da borda. Não fica difícil de vocês entenderem? Mas quando eu desenho para vocês, quando eu mostro um modelo para vocês de como é, não fica mais fácil de entender? Quando eu mostro um modelo, não fica fácil de entender? Moisés teve uma revelação daquilo que estava no céu, de como era. Deus mostrou para Moisés como que as coisas deveriam ser feitas. E o que eu quero mais que vocês entendam, meninas, é que tem coisas que Deus quer nos revelar. Quando a gente vai falar ali em Axa, filha de Caleb, ela pede para o pai dela as fontes superiores e as fontes inferiores, ou seja, as coisas espirituais e as coisas materiais, as coisas do céu e as coisas da terra. Nós vemos Moisés trazendo para a terra aquilo que estava no céu. A visão do querubim, Moisés nunca tinha visto, nós nunca vimos. Mas Deus revelou a Moisés algo que estava no céu e trouxe para a terra. Na oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer assim: que seja aqui na terra como é lá no céu. Só que antes de Jesus, ninguém tinha acesso a essa revelação do Espírito. Nenhuma de nós tinha acesso a essa revelação do Espírito. Mas, através de Jesus, ele veio abrindo esse caminho, ele rasgou o véu e nos deu acesso às coisas que existem no céu. E hoje nós conseguimos ter a revelação daquilo que está no céu. E aí Jesus vai dizer assim: olha, eu não quero que vocês sejam apenas meus servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu quero que vocês sejam meus amigos. Meus amigos, e aí um texto que nós já lemos anteriormente vai dizer que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Como quem fala com um amigo. E aí Jesus vem dizendo: eu não quero que vocês sejam apenas meus servos. Eu quero que vocês sejam meus amigos, para que eu possa revelar a vocês também aquilo que está no céu, para que através de vocês eu possa manifestar as coisas do céu na terra. Eu possa usar vocês para revelar as coisas do céu para vocês, para que elas sejam reveladas, para que elas sejam manifestas, que sejam aqui na terra, assim como é no céu. Meninas, olha o privilégio para o qual Deus nos escolheu.
E aí, às vezes, a gente pode pensar assim, mas é tão difícil de visualizar, é tão difícil da gente ter uma noção como é que Deus quer nos usar, o propósito pelo qual Deus quer nos usar. E aí o Senhor nos convida esta manhã a entrar nessa nuvem de glória, a entrar na tenda do encontro. E lá no Novo Testamento, ele fala para nós entrarmos com confiança, com ousadia, diante do trono, direto diante do trono de Deus. Ele nos convida e lá nós vamos ter a revelação. Ele pode nos abrir, sabe? Ele vai abrir a nossa mente, ele vai fazer com que os nossos olhos visualizem aquilo que nós não conseguimos visualizar pelos olhos naturais. Deus quer trazer algo novo. Deus quer revelar coisas novas. Deus quer trazer ao nosso coração, à nossa visão, coisas que os olhos naturais, terrenos, jamais viram. Deus quer revelar os seus segredos. Mas muitas das vezes nós somos impedidas pelo medo, pela insegurança, às vezes pelo receio, dizendo que isso não é para nós. Eu não mereço isso, mas o Senhor nos nomeou. Foi Ele que nos chamou e nos capacitou. E aí eu quero falar sobre a madeira de acácia. Nós vemos aqui que a madeira escolhida para toda essa construção é a madeira de acácia. Por que a madeira de acácia? Eles falam que é uma madeira, ela é chamada como uma madeira de cetim. Ela é uma madeira fácil de se trabalhar. Ela é uma madeira que aceita, né, muito fácil os desenhos, o trabalho manual, ela aceita. E é a única madeira capaz de suportar o calor do ouro, a temperatura alta do ouro, né, apontando para Jesus no madeiro, o sangue de Jesus derramado. E aí a gente percebe que ela é revestida por dentro e por fora. É uma madeira que suporta o calor a altas temperaturas. E nós assim, com uma madeira de acácia, nas mãos do grande artesão, somos moldadas, meninas. A Bíblia vai dizer que nós temos um tesouro derramado em nós. É algo precioso, é algo de altíssimo valor. O ouro, ele é provado a altas temperaturas. O ouro é provado a altas temperaturas. E nós, da mesma forma, nós suportamos essas altas temperaturas na força do Senhor, porque Ele nos escolheu e nos nomeou para uma grande obra. Que tanto eu quanto você, meninas, possamos ter esse vislumbre da glória de Deus. O Senhor nos convida para ter esse vislumbre da glória de Deus. Aquilo que era reservado, a revelação que era reservada apenas para Moisés. E aí Moisés transmitiu o povo, dizendo, é assim, gente, que vocês devem fazer, é assim que vocês devem construir, é assim que vocês devem esculpir. A mesma revelação que era dada apenas para Moisés, o Senhor quer revelar a mim e a você nesta manhã. Ele quer revelar os seus segredos. Ele quer contar para você como é que você tem que fazer. Ele quer contar para você por onde você deve começar. Ele quer revelar as coisas. Ele quer revelar o porquê das coisas. Porque tudo a gente sabe que tem um sentido, né? Tudo isso aqui tem um sentido. Tudo aponta para Jesus, tudo. As cores dos tecidos escolhidos, o tecido escolhido, as bases, as colunas, tudo isso aqui tem um significado e aponta para o Cristo, o nosso Redentor. Tudo aponta para Jesus, colete sacerdotal, tudo aponta para Jesus, tudo tem um significado. Só que o significado a gente não vai entender, porque o significado está reservado para aqueles que entram na tenda do encontro, para aqueles que são chamados para receber de Deus a revelação. Para receber a revelação, o significado de tudo, Deus revela para quem Ele quer contar os seus segredos. Ele revela para os seus amigos, Ele nos convida nesta manhã a sermos amigas dEle.
Ele quer conversar conosco face a face e dar o significado e o sentido das coisas que você não entende. Às vezes você fica perguntando, Senhor, mas o porquê disso? Senhor, mas eu não estou entendendo isso. Senhor, mas eu não estou conseguindo ver um propósito nisso. Aí o Senhor convida-nos, entra na tenda do encontro, vai lá que o Senhor vai dar revelação, vai dar um significado, vai fazer você entender o porquê de todas as coisas. Nessa manhã o Senhor nos convida a entrar, a receber de Deus a revelação daquilo que os olhos materiais jamais viram. Amém, meninas? Tá travando, Silene? A Silene tá falando aqui que tá travando um pouco. Voltou, meninas? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, meninas? Tá travando? Ah, então tá bom. Ai, que bom então, meninas. Que Deus possa abençoar vocês. Recebam essa palavra, tá bom? Ele diz aqui que o povo, ele tinha um coração tão voluntário para abençoar a obra, que chegou um momento em que Moisés teve que dizer assim, tá bom, gente, tudo bem, tá bom, isso aqui já é mais que suficiente. O Senhor fez transbordar, o Senhor fez multiplicar aquilo que o povo já tinha, né? O povo dava e parece que as coisas multiplicavam, porque o povo tinha um coração voluntário. Um coração disposto a ofertar na casa do Senhor. Que o nosso coração seja assim, dessa mesma forma, disposto a oferecer ao Senhor ofertas de gratidão, ofertas todos os dias, né? O povo, Moisés falou, gente, tá bom, ok, já tá bom, isso aqui que a gente recebeu. E aí, então, a gente tem uma dimensão de que tudo isso aqui que eles receberam não era tudo. O povo ainda tinha mais. Não era tudo, todas essas toneladas aqui recebidas, não era tudo que o povo tinha. O povo ainda tinha mais. Mas o que eles deram, aquilo que eles ofertaram, já era suficiente para concluir a obra. O que eu entendo? Quanto mais você dá, mais o Senhor tem para dar para você. Nós somos como uma fonte, né? Que jorra, nós recebemos do Senhor e aí nós transbordamos para outros. E o Senhor continua mandando para nós e nós transbordando. E é a forma da multiplicação, daquilo que nós já temos, quando nosso coração é um coração doador, quando nosso coração é um coração voluntário, nós recebemos a bênção do Senhor sobre nós, porque Ele sabe que a gente não vai reter. Quando a gente retém, a gente impede, né, a passagem, o fluir, a gente impede quando a gente retém, mas quando a gente abre e libera, tem um coração doador e a gente vai liberando, mais do céu o Senhor nos dá, mais do céu o Senhor nos entrega, né? Então que possamos ter um coração assim, voluntário, um coração doador. E aqui a gente vê que o povo ainda tinha mais. Se Moisés liberasse, se eles pudessem ofertar, eles ofertariam com muito mais. Porque Deus abençoa aqueles que têm coração voluntário. Essa é uma lição que nós devemos aprender também. Muitas das vezes nós não temos um coração voluntário, nós não nos voluntariamos nas nossas ofertas, e isso não só em questão de dinheiro, meninas. Nós não ofertamos o nosso tempo, nós não ofertamos as nossas ideias, nós não contribuímos com ideias, com sugestões. Às vezes nossos líderes estão lá sem saber, né, perguntando, pedindo ajuda, que vocês podem contribuir, não só com dinheiro, mas com disposição, né? Aqui a Bíblia diz que o Senhor chamou eles, os homens que eram capazes, a quem o Senhor dera a habilidade e que também estavam dispostos a realizar a obra. Ou seja, não é só com ofertas financeiras que nós ajudamos a obra do Senhor, que nós somos voluntárias na casa do Senhor. É também com o nosso tempo, é com a nossa disposição em ajudar, é com o serviço braçal, né? Às vezes limpar uma igreja, fazer um trabalho manual, artesanal, é contribuir com ideias, é estar ali presente, é chorar junto com os que choram, é se alegrar.
Então, a nossa oferta não é apenas financeira. Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos ser voluntárias na casa do Senhor? Como é que nós podemos oferecer ofertas ao Senhor? Com o nosso tempo, com a nossa disposição. Que nós possamos ter um coração disposto a ofertar. Que quanto mais nós ofertamos, muito mais o Senhor tem para dar. Amém, meninas? Que Deus abençoe vocês. Sim, Deus é próspero e essa prosperidade Ele tem para nós, tanto material quanto espiritual. E não é uma porção pequena, a Bíblia diz que é uma porção recalcada, sacudida e transbordante. Amém, meninas? Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por este tempo, né? Por ter falado ao nosso coração. Nós somos essa madeira que aceita as altas temperaturas. Não é fácil, mas o Senhor é a nossa força e tudo Ele tem um propósito. Que nosso coração seja voluntário e abençoador. Quanto mais eu oferto, mais o Senhor tem para me dar. Quando eu retenho, o Senhor retém também. Porque nós somos aquelas que o Senhor usa para fluir, para transbordar. Então, se nós retemos, nós não transbordamos. Mas à medida que nós liberamos, o Senhor multiplica dons, talentos e nos prospera para a glória do seu nome. Amém? Sempre dispostas, Silene. Eu não sei fazer, mas eu tô aqui. Eu estou à disposição. Você sabe fazer tal coisa? Não sei, mas eu estou aqui à disposição. Pode, se precisar de mim, pode me ensinar que eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer. Senhor, não estou entendendo. Senhor, não sei como é que significa, o que significa isso. Vai para a tenda do encontro. Lá o Senhor te explica o significado de todas as coisas. Lá Ele te dá a revelação. Amém, meninas? Amém, Ideia. Vamos orar sim. Ai, amém, Bárbara. Orar assim pela minha garganta. Eu tô com o meu corpo que parece que passou um trator, sabe? Todo dolorido. Mas eu sei que o Senhor é a minha vitória. É o Senhor quem nos sara. Amém? Meu esposo ainda perguntou: amor, você vai fazer a live? Porque você não cancela e fala só para as meninas fazerem a leitura. Eu falei: não, vou fazer a leitura, né? Vou fazer. Nós precisamos, né, meninas? Em tempo e fora de tempo. Sim, Milka, dons e talentos para servir. Porque um dia o Senhor vai vir e vai dizer o que é que vocês fizeram com aquilo que eu dei para vocês. E o que Deus espera de nós é que nós multipliquemos dons e talentos. E a gente só consegue multiplicar quando a gente serve, né? Quando a gente está disposto para servir. Amém, meninas? Vamos orar sim pelo Renato, pela mãe dele, a dona Beth. Peço que vocês orem também por mim, para que o Senhor restabeleça a minha saúde. Amém? Vamos orar umas pelas outras, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Feche seus olhos, meninas, e vamos agradecer a Deus por este momento, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por se fazer presente em nosso meio. Obrigado por ter nos escolhido e nos chamado pelo nome. Ter nos escolhido e nos nomeado. Nos dado habilidades para fazer toda a boa obra que o Senhor planejou para nós. Talvez, Pai, alguma dessas meninas que aqui estão não estejam entendendo e não estão conseguindo visualizar os teus planos e a forma como vai acontecer todas as coisas. Mas que o Senhor possa as conduzir a este lugar de entrega. Que o Senhor possa conduzi-las a essa tenda do encontro, onde o Senhor quer revelar as coisas que os nossos olhos naturais não podem ver. Que o Senhor possa nos dar a revelação, que o Senhor possa falar conosco face a face, assim como falava com Moisés, porque da mesma forma o Senhor nos chamou para sermos amigos,
para que o Senhor possa contar a nós os seus segredos. Obrigada por nos escolher, Senhor, e nos colocar neste lugar. Obrigada por nos dar habilidades, obrigada por nos escolher, ainda que com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, mas nós aprendemos que o Senhor não erra nas suas escolhas e nós nos sentimos privilegiadas por termos sido escolhidas para o Senhor, para esta grande obra. Eu te peço, Pai, que assim como Eliezer disse em sua oração, para que o Senhor pudesse dar a ele bom êxito, nós também te pedimos para que o Senhor nos dê bom êxito em cada missão que o Senhor colocar em nossas mãos. Que possamos, Senhor, ter um coração voluntário, um coração que se doa para a tua obra, não apenas financeiramente, mas com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos, que possamos servir, Senhor, a tua casa, o teu reino, Senhor, com o coração disposto, alegre e voluntário, porque a tua palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta com alegria. Que o nosso coração seja um coração alegre, um coração disposto, um coração que faz para o Senhor com amor, com alegria. Eu te peço, Pai, visita aqueles que estão enfermos, visita, Senhor, Renato, visita a Dona Beth, Pai. Visita aqueles que estão acometidos dessa doença do Covid, mas também, Pai, com todas as outras doenças que têm acometido o teu povo, têm acometido esta nação. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa vir sobre esta nação com as tuas mãos curadoras, dando saúde, restabelecendo, Senhor, o teu povo, dando paz, dando, Senhor, tranquilidade, repreendendo, Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, que possamos ter este equilíbrio pelo teu Espírito Santo, porque a tua palavra diz que a paz que o Senhor tem para nós não é uma paz como o mundo dá, uma paz onde há ausência de guerra, mas a paz que o Senhor nos dá é uma paz que excede todo o entendimento, que embora tudo esteja ruindo ao nosso redor, nós conseguimos ter o nosso coração descansado, o nosso coração em paz, porque sabemos que quando as coisas fogem do nosso controle, nunca fugiram do teu controle, nunca fogem do controle das tuas mãos. Tu és um Deus que opera, tu és aquele que está na frente em todas as coisas, tem o sim e o amém do Senhor. Tu és aquele que opera tanto querer quanto efetuar. Que o nosso coração encontre este descanso e que esta paz que excede todo o entendimento possa estar sobre a vida das tuas filhas nesta manhã. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, cheia da tua presença, pois é ela que faz toda a diferença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Ao Verusca, meus sentimentos a você e a toda a sua família. O Espírito Santo, nosso Consolador, né? A Bíblia diz que o Senhor nos enviou Consolador, porque Ele sabia que nós viveríamos tempos de aflição, tempos de angústia. E o Espírito Santo é aquele que traz consolo, que traz conforto, né? Muitas das vezes palavras não são suficientes, um abraço não é suficiente, mas o consolo do doce Espírito Santo, esse sim, traz cura, traz alento, né? As nossas almas e ao nosso coração. Esse consolo que eu oro para que vocês experimentem, o consolo do doce Espírito Santo. Amém? Sim, só Ele tem as palavras de vida eterna. Deus abençoe vocês, meninas. Amanhã nós estaremos novamente aqui às 7h35 para mais uma porção da palavra do Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, tá bom? E já estamos quase terminando o livro de Êxodo, meninas. Já foi Jó, já foi Gênesis, nós já estamos finalizando o Êxodo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, meninas.